Reported speech. Pediram para a teacher gravar essa aula. Os alunos aí no balãozinho falaram, teacher, precisamos aprender reported speech. Gente, eu vou dar 33 minutos de reported speech para vocês hoje no Survival. Só que eu peço que fiquem aqui nessa sala quem realmente é inglês avançado, ok? Porque isso vai dar uma confusão na sua cabeça se você for básico ou intermediário, que você vai capaz de falar, desisto do inglês. É capaz de te desmotivar, demotivate, em vez de motivar. Então, se você já sabe presente, passado e futuro, tá dominando todos os tempos verbais, incluindo present perfect, já sabe todos os modais, can, could, will, would, shall, should, may, might, past perfect com had, eu te convido a ficar. Se você não sabe esses tempos verbais ainda, não dá para trabalhar reported speech, ok? O que é reported speech? É o jeito que a gente tem para reportar algo que foi falado, explicado, speech no nosso ouvido. Então alguém chega para mim e fala, you are gay. Eu chego para minha mãe e digo, Mommy, she told me I am gay. É isso. Alguém chega para mim e fala, close the door. Eu chego para minha mãe e falo, Mommy, she told me to close the door. Você vai estar reportando de alguém que você ouviu para contar. É a contar um diálogo. E nisso tem que seguir regras, tem que seguir fórmula, tem que seguir uma tabela fixa da teacher. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo. Quando a gente diz he told me, ele me disse, ou she told me, she told him, disse a ele, told her, disse a ela, told you, told us, nos disse, ou told them, que é o plural de him e her, disse para alguém, passado de tell. Você não vai falar he tell, não vai falar todo dia. Então não é he tells, é he told. E o said, que é o passado de say, dizer, existe uma grande diferença. Porque quando eu digo he said, ele disse para quem quisesse ouvir. Ele disse para um público indefinido de pessoas. He said. Ele não precisa falar to me, to you, para quem que ele disse, ok? Agora, he told, aí sim, he told me, sem o to, he told you, he told alguém. Não precisa do to. Então, ou he said para geral, ele disse, ok? Ou he told me, ele me contou. She told her, ela contou a ela, ok? E aí vai, para quem que a pessoa contou sem o to. Said para geral ou told para alguém. Ah, mas eu quero falar said to me. Tá bom, fala lá. He said to me. Mas é feio. É melhor falar he told me, ok? Nessa pegada de reported speech, reportar, a gente pode usar também o asked. Ele me perguntou. He asked me. She asked me. Ela me perguntou, ok? If. Se algo ocorreu, ok? He asked me, or he replied me, ele me respondeu. He replied me that, que algo ocorreu, ok? Replied. Ou answered, que seria o passado de answer. Ou she announced, ela avisou, ela anunciou. She announced, she advised, ela avisou como conselho, né? Então pode ser N. O mais usado é said, disse para geral, ou told me, told you, told alguém. Não tem to, told to me. Não existe told to me, é told me, ok? Se quiser te usar to, é no said. Said to me, said to you. Isso é o começo do reported speech, fechou? É o começo. Então, she told me, she said to me, or she said apenas, para fazer alguma coisa. Então, vem minha mãe e fala aqui pra mim, relax. Eu chego então pro doctor e falo, my mother told me to relax. Tá me dando uma ordem, ok? Drive. Eu chego lá pra minha mãe, he told me, ele me disse to drive, ok? Tô reportando uma ordem com to, ok? Clean é uma ordem, she told me to clean. Fechou no to? Para reportar ordens, eu vou usar to. She told me to dance and to drink a lot. She told me to kiss him. É a famosa, a minha amiga que me mandou fazer, né? Não fui eu que fiz, né? É ok. É a desresponsabilidade, apontar para os outros a culpa que é sua, né, meu filho? Então é to. Agora você vai falar para não fazer. Don't pay, não pague, don't pay, don't travel, don't go. Você vai chegar para a pessoa e vai falar, Mommy, my friend told me not to go. Não é told me don't go. Told me don't go, não. Então, don't pay, não pague. She told me not to pay. É o to pay, not to pay. To work, not to work. To travel. She told me not to travel. Entendeu? A ordem, então, se for positiva, to fazer algo. Negativa, not to fazer algo. E esse é o primeiro tipo de reported speech. Reportar ordens positivas ou negativas. Esse é fácil, porque reportou no presente, passa no presente do mesmo jeito. É só por o to, not to. De novo.
Observe. She told me to observe. Relax. She told me to relax. Agora, hold, segure. Don't hold, não segure. She told me not to hold. Ela falou para não segurar. Don't use the computer. She told me not to use. Veja como meu olhar aqui, ó. Tô pegando a ordem de um e passando pro outro. She told me not to use. She told her not to use. She told them. She told us. Oh, she said. She said not to use. Brush. She said to brush. Don't brush. She said not to brush. Só she said. Sing. Cante, é uma ordem. She said to sing. Don't sing. She said not to sing. Shout. Grite. She said to shout. She said not to shout. E he? He said to shout or he said not to shout. Deu para entender? The teacher told me to understand. A real é que o teacher chegou e falou, understand. The teacher told me to understand. The teacher told me to take a picture. The teacher told me to offer or don't offer. Então, the teacher told me not to offer. Você não vai pegar esse don't e vai enfiar lá no reported speech, que eu vejo um monte de gente, incluindo teachers online aí, falando she told me don't dance. Não. A partir do momento que eu estou passando reported, estou reportando, she told me not to dance. Não tem mais don't, ok? Fechou em ordens? Agora eu vou contar fofocas. She told me, she said that. Esse that aqui é para fofocas. Então ela me contou o quê? E algo vai ocorrer, ok? Que a Xuxa é bonita. Então, Xuxa is beautiful. Eu recebo a Xuxa is beautiful. E she told me that Xuxa is beautiful. He is a billionaire. She told me he is a billionaire. Você só põe o that. Ah, mas eu não quero pôr o that. Pode fazer sem that. She told he is a billionaire. She told she is beautiful. E eu reporto no mesmo tempo verbal aqui. Presente, reporto no presente. Falou passado, she danced. She told me she danced. Eu tô reportando igual. Isso é português também. Ela disse que ela é lésbica. Eu digo, ela disse que ela é lésbica. She's a lesbian. She said that she's a lesbian. She's gay. She says she's gay. Ok? Fechou. Então aí eu tô trabalhando o present com present. Isso em português a gente também faz. Agora eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Tabela da teacher. Que quando eu vou reportar o presente, foi me dito no presente naquele dia. E eu, depois de 2, 3 dias, tô passando a fofoca adiante. Então já não é que ela é, ela disse que ela era. Não é que ela vai, ela disse que ela foi. Não é que ela estuda, ela disse que ela estudava. Percebe? Então, toda vez que for reportado um present para você e você for contar essa história 2, 3 dias depois, você vai usar o verbo no passado. Todo present reportado em fofoca vai ser reportado no passado. Então, she is beautiful. She said she was beautiful. O is vai virar was. She can study. She said that she could study. Que ela podia estudar. She says she will go. Que ela vai. She says she would go. A gente viu que modais can, could, will, would, may, might, have, shall e should são modais, verbos modais, eles modelam. Então, o verbo to be vai para o passado, was e were, né? She dances. She says she danced. She works. She says she worked. Sorry. I'm gonna drink some coconut water. I am in the 5th day of my flu, 5º dia de gripe. Já tá passando. I am cured, estou curada. Cancelled, já cancelei a doença. Fiquei 5 dias sem gravar. Os alunos quase me mataram aí. Can, could, vai passar pro passado. She can dance very well. Well, she says she could dance very well. O can vira could na fofoca. I will go, eu vou. She says she would go. Ela disse que ela iria. Aqui, ó, eu recebo no will e repasso no would. I have danced a lot. I have, vai virar had. She says she had danced a lot. I've worked so much. She says she had worked so much. Por quê? Porque você tá passando a fofoca em outro dia, que não é aquele mesmo. Então não dá pra usar present, que a pessoa vai falar, será que ela ainda tá lá fazendo aquela coisa? E já se passaram um mês, 3 dias, horas, né? Então já tem que passar pro passado. O may vai virar might. Passado de may é might.
I may go, I'm not sure I may go. Talvez eu vá. She says she might go. Talvez ela venha. Ok? I may study, I'm not sure. Ok, she says she might study. E aí, o shall, se a pessoa usa o shall, você vai usar o should. I shall, que é o should deveria, né? You shall love your brothers. She told me I should love my brothers. You shall study. She told me I should study. Então, veja que os pronomes também mudam, né? Se ela tá falando you, eu vou reportar com I, né? Se ela tá falando she, eu reporto com she. Tá falando com he, do outro, eu reporto com he. Agora tá falando we, nós duas, né? Eu e ela. Quando eu vou reportar para alguém, eu tenho que falar da we, eu e ela junto. Então, você tem que mudar alguns pronomes. E o principal é you. Quando eu falo para você, don't smoke, né? She told me not to smoke. You dance very well. She told me I danced very well. Então, essa é a tabela número 1 da teacher. Todo presente vai para passado, incluindo os modal verbs. Can vira could, will vira would, shall vira should, may vira might. Have, que estão todos os present perfects com have e has, vai virar had, né? Isso não preciso nem falar. Presente vira passado. Ok, no reported. O direct speech é quando a pessoa fala diretamente com você. O reported speech é quando eu vou reportar. Agora eu pergunto pra você, por que os professores online, as escolas não ensinam tudo junto? Eu cheguei lá, na época, o meu professor da escola de franqueada que eu estudava quando eu era adolescente, falei, por que vocês não pegam tudo e ensinam tudo junto? Porque se ensinar tudo junto, você sabe essa matéria que demora um ano para ser explicada, que é o nível avançado deles, é nível advanced isso aqui. Se você tem esse inglês, você sabe reported speech, é o terceiro médio para passar no vestibular, né? É nível hard de inglês. Eles não ensinam tudo junto. Tudo separadinho, só to, só not to para ordens, agora só isso aqui. Isso aí já é tabela tudo junto. Agora, tabela 2, tá preparado? Tabela 2, nível hard agora. Se can vira could, will vira would, shall vira should e may vira might, quando eu falar com could, would, should e might, como que eu vou reportar? Então ela fala, you shall study, she said me I should study, shall vira should. You can work, she said me she could work. You will go, she said me I would go. Aí tá fácil. Agora se ela fala you would like a Ferrari, she said me I would have liked a Ferrari. Could vai virar could have, would vai virar would have, should vai virar should have e might vai virar might have. Isso aqui chama past modal verb. Se você não sabe isso ainda, não fique nessa aula. Essa aula é avançada, vai te dar um cafundó dos nó, tá bom? Então eu iria ter feito. Eu poderia ter feito. Eu deveria ter feito. E eu talvez faça, talvez tenha feito, ok? Então é passado do passado. É would, could vai virar could have. Would vai virar would have. Should vai virar should have. E might vai virar might have. Vamos lá. You could dance very well when you were a baby. Minha mãe me fala, né? You could dance very well when you were a baby. Não quer, não dá mais, porque eu não danço mais. Então, you could, você podia dançar. Vou reportar pro meu marido. My mother said, I could have danced pretty well when I was a baby. Eu poderia ter, de habilidade, possibilidade. Ok? Would have, should have, might have. Reportou com isso, falou com isso no direct, vou reportar no indirect speech, no reported speech com could have, would have, should have, might have. Lembrando que esse have exige verbo na terceira coluna. So she could have spoken, poderia ter falado. She would have spoken, deveria ter falado. Should have, might have spoken, ok? E se eu reportar no passado já, porque presente é passado, certo? I play, she said I played. You work, she said I worked. Tá fácil. You are, she said I were, né? I was. Verbo to be no passado, qualquer um. Modal no passado. Agora, se o próprio modal já tá no passado, você vai usar o have. E se for reportado no passado, you danced very well that day. Well, my teacher told me I had danced very well that day. Well, you worked a lot that day. Well, she said I had worked a lot that day. O passado vai virar past perfect. Alguém não sabe que é past perfect? É had. Eu tinha feito. I had studied. Você vai pegar esse passado e vai pôr aqui com had.
Então, ele reporta no passado, te dá um direct. You offered a very good breakfast. She said I had offered a very good breakfast. Okay? You took a picture. And she said I had taken a picture. Essa é a tabela geral do reported speech. Agora eu vou bater na tela para ver se entra na sua cabeça. Pá! Meu filho, tem que estudar. Tem que fazer o caderninho, fazer as frases para a teacher poder corrigir aqui embaixo. Não rola você achar que você vai ver essa aula e daqui 48 horas você vai lembrar. Tem que fixar. A sua mente, ela aprende ouvindo, falando agora, repetindo que a gente vai fazer o practice. E depois, ó, com calo no dedo de tanto escrever, para poder lembrar, caderninho. E faz as frases aqui para a teacher copiar, para a teacher corrigir para você, ok? Nível hard agora, nível de pergunta. Vou reportar perguntas. O cara vai perguntar para mim um negócio. What's your name? How are you? Como que eu reporto? Ele me perguntou qual meu nome é. Ele perguntou como eu estava. Fofoca. Fofoca de perguntas. Só que a primeira coisa que você tem que lembrar é que em inglês a gente fez você voltar os verbos tudo na frente das pessoas para perguntar, não foi? What is your name? How are you? Where is she? Todos os modais também. Where can you go? Could you study, please? Will you help me? Na frente do you, na frente do she, na frente do he tem um verbo. Porque a gente fazia você voltar o verbo na frente para fazer pergunta. Até o have you had, né? I have studied, pergunta, have I studied? I had worked, had you worked? Sempre o verbo na frente para perguntar. Então você recebe assim, com o verbo na frente a pergunta. What is your name? Só que quando eu vou reportar, eu tenho que voltar esse verbo no lugar dele. She asked me what my name is. How are you? She said me how I am. Ou I was, como eu estava. O verbo to be não vai ser are you. Vai ser you are. Percebe? Então, olha aqui a fórmula da teacher. Todos os verbos que eu tinha mandado você pôr pra frente da pessoa, que era o to be, que eram todos os modais, que era o do, o did, o will, o does para recheat, que era na frente para perguntar. Quando eu vou reportar a pergunta, ele volta para o lugar dele. What, WH. What is your name? She asked me what my name was. Volta o verbo to be para o lugar dele. Além de usar a tabela, você tem que voltar o verbo para o lugar dele. Where do you live? Where do you live? Eu vou pegar where, tiro do, where you live. She asked me where I lived. Ela me perguntou onde eu moro. O do, o does e o did vai sumir. Por quê? Porque ele só aparece na hora de perguntar, certo? Então a gente fazia você pôr o do, o does, o did na hora de perguntar. Presente ou passado. Tira ele vai sumir. Se for verbo to be ou modal, modal inclui os 8. Can, could, will, would, shall, should, may, might, tá? Se for modal ou verbo to be, você volta ele pro lugar dele. Se for have, has ou had, que é dos perfects, volta ele pro lugar dele, que é aqui, ó, do lado da pessoa. Você tinha posto ele na frente para perguntar. Então, what can you play? She asked me what I can play. Não vai ter direto what you, where you, why I, what I, where I. Você vai reportar aqui, ó, direto, sem essa catajada aqui que tinha antes da pessoa. Agora você vai pôr depois da pessoa. E o verbo fica lá. Atenção! Se você cortar o do, beleza, where you live, where you dance, where you study, verbo puro, fechou. Se você cortar o does, where she lives, volta o S. Where she dances, where she studies. Cortou o does, tem que pôr o S. Se você cortar o did, não esquece que o verbo tem que voltar para o passado com ED. 60% é ED, o resto você tem que estudar. Where I danced, where I kissed, where I went. Onde eu fui. Não vai ter mais did, o verbo vai ter que passar para o passado. Então, revisando. Nós temos 3 tipos de reported speech para reportar perguntas, ordens e frases, statements. Quando eu falo ordens, o cara vai falar para mim, close the door ou don't close the door. Eu vou reportar, she told me to close ou not to close. She told me to dance ou not to dance. Fechou? Isso é ordens.
Os statements já são as frases. Cadê minha tabela aqui, gente? Oi? Você vai usar, tinha jogado a tabela, né? Você vai usar a tabela. Statements, frases, você vai usar a tabela. Então, you can dance, she told me I could dance. Eu reporto tudo que for me dado no presente no passado. Nível hard, se for modal, pode usar? Pode. Não quer dizer que tem que usar. Have, ok? Could have, would have, depende da situação. Você entendeu a situação, né? Talvez você vá. Ela disse que talvez eu tenha ido. Você poderia fazer. Ela disse que eu poderia ter feito. Você deveria fazer. Ela disse que eu deveria ter feito. Esse ter é have. E have exige particípio. Ou, se for constituído para você no passado, she told me to go. She told me I went. She told me she went. She told me I went. She told me she had gone. O went aqui vai virar had gone no past perfect, ok? Essa tabela é excelente para quem quer fazer statements. Agora, nível hard do hard do hard. É reportar perguntas. E reportar perguntas você pode reportar com WH, what is your name, what my name is, how I was, né? Além de usar a tabela, você ainda tem que transpassar todos os verbos to be e modais que estavam na frente, incluindo have, has e had, que era present perfect, past perfect, para frente, para o lugar que eles eram antes, na frente da pessoa. E lembrar que do, does e did vão sumir na hora do reported speech. Se não tiver double H, what, where, who, how, vai ter, por exemplo, do you play, né? Então, she asked me if I play it. Did you study? She asked me if I had studied. Por que had studied? Porque eu tirei o did e é passado. Passado vira past perfect if I had studied, tá? Então, can you play? She asked me if I could play. Além do can virar para frente, vai virar could. Então, além de transpassar os verbos ou de tirar o do, does e did, você ainda tem que usar a tabela, porque foi perguntado no presente, tem que reportar no passado. Foi perguntado no passado, tem que reportar no past perfect, com had, ok? Então, ou vai ser pergunta com WH, ou vai ser pergunta com verbo puro. Do you, did you, will you, have you, can you, could you, will you? Vários tipos. E aí você fala if, se. She asked me if I would dance. Porque a pergunta é will you dance? She asked me if I would dance. If I would, não é would I dance. Porque você não pode reportar uma pergunta. Tá reportando statements, ok? Para praticar isso daqui, não adianta fazer uma aula só. Tem que pôr em prática. Você tem que ouvir uma pessoa perguntando situações reais da sua vida. E fingir que você está reportando para sua mãe. Ver a sua mãe na sua frente e você contando história. Você tem que imaginar que alguém está falando para você aqui e você está contando para o seu chefe ali. Você tem que situar. Se você fizer 100 exemplos, 33 de cada um. 33 de ordens, 33 de statements e 33 de questions. Você vai estar bom no negócio. Se você não fizer 100, eu jogo a macumba agora que você não vai conseguir. Tem que praticar. Não adianta falar, agora eu entendi, tá perfeito a fórmula da teacher, tá? Põe em prática aí no meio de uma conversation. Não dá tempo de pensar, brother. Você não pode ter tempo de pensar. A tabela vai te ajudar a pensar mais rápido, sem traduzir. Em momento algum aqui eu fui usando pra vocês tradução. Não é pra pegar, ó, ela disse que ele tinha ido, ela disse que ele tinha ido, ela disse, she said that she tinha ido, had gone. Não. Eu falei, quando eu falar went, had gone. Quando eu falar played, had played. Então você não pensa mais. Quando eu falar can, could. Quando eu falar will, would. Você já consegue conectar a tabela automática. Eu tô dando um jeito do seu cérebro pensar automaticamente. E olha, eu acabei de dar uma matéria em 33 minutos que leva um ano, que é o ano avançado, para ser dado nas escolas. É o último livro das escolas, que é o Past Perfect, junto com o Reported Speech e Past Modal Verbs. É muita coisa. Então assista de novo, indo trabalhar sem ver o vídeo. Já viu o vídeo uma vez? Agora só o foninho, ouvindo, indo trabalhar ou tomando banho, só ouvindo. E depois põe o bumbum na cadeira e pratica as sentenças no caderninho. Escreve aqui que eu corrijo pra vocês. Essa matéria é punk. Não é assim que a gente dá lá na nossa plataforma. Claro, só que é uma dica. Mas já ajuda vocês a ir pra frente. Thank you very much. It was a pleasure, babe. Have a nice week.